Fala, porcada! E aí, sociedade, tudo bem? Todo mundo já se preparando para o Natal? Vem aí o peru, o Chester, o lombo, o tender, hein? Vai com calma. Ano que vem tem Natal também, tá bom? 24 de dezembro tem todo ano, 25 também. Então, pega leve aí. Bom, conforme eu prometi para vocês, você sabe que a bola para, mas o conteúdo aqui não para. E nós vamos tratar de um tema hoje extremamente importante, muito importante. É até que está aí na nossa thumbnail, na nossa capinha, né? Qual é o caminho do dinheiro do Palmeiras? Nós temos que falar sobre isso. Tem alguns pontos aqui do orçamento apresentado essa semana para o ano que vem que me preocupam e me deixaram um pouco com a pulga atrás da orelha. Mas nós vamos falar sobre isso com o Eduardo Quevedo, que é o diretor de planejamento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Antes de mais nada, né, agradecer o Eduardo por estar aqui comigo, né? Segundo, dizer que o Eduardo não contrata jogador, não foi ele que indicou o Mikael, não foi ele que indicou o Giai, certo? Que ele cuida do planejamento financeiro, para onde o clube, aonde o clube está, aonde o clube pode ir, como que ele pode melhorar. Enfim, esse é o trabalho desse cara que é um baita executivo e que contribui com a Sociedade Esportiva Palmeiras de forma gratuita, né? Não ganha nada para fazer o trabalho que faz, é um trabalho excelente, além de ser conselheiro do Palmeiras. Meu amigo, tudo bem? Um abraço, obrigado, hein, pela presença aqui no canal. Bom dia, Márcio, obrigado. Um abraço para você, obrigado pelo convite. Eu acho que o ano passado nós fizemos uma sessão parecida com essa, falando sobre as perspectivas para 2025. E eu queria abrir esse bate-papo, né, fazendo uma menção especial ao Cristiano Keller, que é o diretor executivo do Palmeiras, que é o executivo contratado pelo clube, que lidera o tema da formação do orçamento, que lidera o tema das discussões estratégicas em cima dos recursos financeiros, da alocação de capital, junto com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, junto com Anderson Barros, junto com João Paulo, junto com as áreas técnicas que decidem o destino dos recursos. E o meu papel é ajudá-los nesse processo, nesse debate, na construção de uma lógica de negócio que seja competente e correta para o clube. O cenário que o Palmeiras traça para 2026, ele sempre parte do princípio de ser conservador, né? Então, são pontos aqui como manutenção dos contratos para 2026, e outras questões que eu acho importantes. Vamos para os números. Receitas totais previstas para o ano de 26, 1 bilhão 260 milhões. Venda de jogadores a realizar, 65 milhões de euros, dá quase 400 milhões de reais. O Palmeiras estima arrecadar mais 25 milhões com novos patrocinadores e 54 milhões com a Real Arenas, que é o contrato de superfície com a W Torre de exploração do Allianz Parque, tá bom? Aí nós temos aqui nas despesas totais previstas para o ano que vem. 1 bilhão 250 milhões, custo com futebol, investimento em jogadores, tem uma rúbrica aqui, 10 milhões de euros, e aí eu queria que você já começasse a me explicar, eu que sou um completo ainda ignorante com relação a finanças, apesar de ser um curioso, tem aqui, ó, efeito contábil, 1/4 por ano. E aí as pessoas que estão vendo a gente já vão ficar com o cabelo em pé, né? Mas vem cá, 10 milhões de euros não dá para contratar ninguém para 26. Começa me explicando isso, o que é esse efeito contábil, e aí tem do lado 1/4 por ano. Mas a discussão que vale a pena a gente mencionar, o orçamento é uma peça estratégica de uma organização, ela não tende a ser precisa, o objetivo dela não é ser precisa, é ser orientativa. Então, ela estabelece algumas pautas, alguns caminhos que devem ser perseguidos pela organização, pela instituição. Então, ela usa como referência a base zero para análise de custos das despesas que vão incorrer no próximo ano, porque a base zero é uma nova reflexão em cima da estrutura, em cima das metas e dos objetivos que você traça, mas ela olha sempre como referência para aquilo que você já realizou. O Palmeiras decidiu em 2025, Marcelo,
que começou em dezembro de 24, a fazer grandes investimentos. Houve uma transição de elenco importante e o Palmeiras acelerou seus investimentos. Os investimentos ultrapassaram 700 milhões de reais, ou chegaram muito próximo disso, desde a primeira contratação de dezembro, que foi o Paulinho. E ela se acelerou até a chegada do Andrés Pereira, que foi a última grande contratação aí no início do segundo semestre de 25. Quando você fala em amortização, que é essa parte que você menciona, é que quando você faz uma contratação, você projeta a liquidação dessas parcelas, desses pagamentos, ao longo de 2, 3, 4 anos, dependendo do acordo que você faz. Então, esse é o ponto que você vai amortizando as parcelas, os valores que você vai liquidando, à medida em que você tem os vencimentos desses compromissos. Quando a gente menciona, do ponto de vista de investimentos, 10 milhões de euros que o Palmeiras projeta para 2026, é evidentemente porque ele já considera que ele já realizou investimentos para a formação de um elenco com uma longevidade maior. Então, o projeto inicial seria os investimentos realizados em 25, já garantindo, considerando o elenco formado para 26, e naturalmente, pelo desempenho até que nós vimos no segundo semestre, certamente ajustes serão feitos, provavelmente algumas movimentações serão feitas, mas isso é uma decisão técnica do departamento de futebol. Mas hoje, na estrutura financeira do clube, partindo desse pressuposto conservador, e não significa que é uma camisa de força, o Palmeiras projeta 10 milhões de euros para novos investimentos, além daqueles que já foram realizados. Mas o centro da formação do elenco, o elenco está montado com ajustes e recuperação de peças que o Palmeiras hoje tem no seu radar, aí a comissão técnica tem no seu radar para iniciar a temporada agora em janeiro. Perfeito. Então, eu aqui digo para você que está vendo a gente o seguinte: se sair o Eduardinho, o Marlinho, o Paulinho, o Robertinho, o Joãozinho, né? Aí esse número aumenta, claro, abre espaço na folha, entra recurso, enfim. Tudo isso você vai manejando o passar da temporada, né? E com a necessidade da comissão técnica, repito, que não é responsabilidade do Eduardo, né? Por ele, né, o Cristiano Ronaldo estaria conosco aqui. Vamos lá. Redução do endividamento, 400 milhões, isso também achei interessante a projeção para o próximo ano, né? A gente vai entrar no orçamento já já com aquilo que está previsto em receita e despesa, mas essa redução do endividamento, Edu, entra nesse raciocínio que você colocou aqui, do dinheiro que foi empenhado para a contratação de jogadores e que vai ser diluído em 1, 2, 3, até 4 anos, dependendo do acordo que foi feito para a contratação do jogador. Essa que é a questão, porque me parece que em termos de dívida assim, fiscal, outras dívidas, conta de luz, isso não está mais na realidade do Palmeiras, né, Edu? Exato, Massa. Hoje o maior peso de endividamento do clube são atletas, são investimentos produtivos. E essa é uma boa notícia para o Palmeiras, né? O Palmeiras conviveu durante anos com endividamento improdutivo, jogadores que passaram sem retorno esportivo, sem retorno financeiro, dívidas mal estruturadas no passado. Estou falando de tempos antigos mesmo, 5, 10 anos lá para trás, né? A gente teve recentemente, você acompanhou ainda ao final do acordo do Wesley, um jogador foi contratado pela gestão do Tirone, e esse acordo perdurou e nós finalizamos recentemente esse acordo. Então, hoje, o Palmeiras tem um endividamento que se acelerou ano passado. Quando você faz uma aquisição de 700 milhões de reais, você assume dívida. Esse é o ponto, né? Você contrata o Vitor Roque para pagar em 3, 4 anos, você assume uma dívida e você tem que liquidar. Esse é o compromisso. Então, o Palmeiras hoje ele tem caixa suficiente para fazer frente a esses compromissos. Quando ele assumiu essa contratação e todos os outros, ele partiu do pressuposto que várias desses parcelamentos começariam a ocorrer já em 2026 e que você faria uso do caixa gerado no próprio ano. Então, essa é a distribuição, essa é a motivação dessa rúbrica no orçamento. Perfeito, é isso aí. Então, para você entender, né, que esse dinheiro vai sendo pago ao longo dos próximos anos, 26, 27, 28 e ainda, quiçá, 29,
ainda tem os 10 milhões de euros a mais. Se algum maluco chegar aqui, me dá esse jogador a 5 milhões de euros, mas só vendo à vista. O Palmeiras vai lá e compra e tudo bem, mas tem essa coisa que vai andar, que vai rodar, ajustes que a gente sabe aqui que o departamento de futebol quer fazer, né? No elenco. Muito bem, a gente preparou umas telas para mostrar para vocês em casa, né? Vocês estão vendo a gente, sabadão, né? Tranquilo, acabou o futebol, quer dizer, para nós acabou, né? Mas vamos que vamos. Se liga aí, ó, nós vamos mostrar então para vocês receitas operacionais. 1.250.870.000 reais. Tem aí despesas operacionais, 1.176.955. Eu vou arredondar para ficar mais tranquilo, já que os números estão na tela. E 62 milhões e pouco em resultado financeiro. E aqui, Eduardo, me chama muito a atenção, e fiquei preocupado, viu? Vou falar para você. Ó, receitas operacionais. 32% de previsão de negociação de atletas, 24% de patrocínios, 15% direitos de TV, 7% avante, 6% de arrecadação social, 5% de bilheteria, 5% de premiações e tal, que também é um número bem conservador, né? Se a gente for pegar o que aconteceu em 25, esse número vai aumentar para 26. Eu espero que não, né? Mas se o Palmeiras mantiver a performance, vamos levantar um caneco grande aí em 26. Aí isso aumenta, claro, e 6% em outras despesas. Me chama a atenção o seguinte, Eduardo. Uma das causas do endividamento e até falência de muitos clubes é a dependência na pizza total das receitas, né? Da venda de jogadores. Eu sei que nós temos aí 142 jogadores espalhados pelo mundo, que muitos deles nem vestiram a camisa do time profissional, né? Formação lá do João Paulo Sampaio, e que isso funciona como uma poupança. Bobeou, pinga lá 2 milhões de euros. Pingou mais 30 milhões de reais, enfim. Isso está rodando, né? O Palmeiras vai receber, está recebendo e tal. Não me espanta e não me preocupa nesse aspecto. O que me preocupa é de 100%, 32%, rapaz, de venda de jogador, eu acho um número alto e um sinal de alerta. Agora, pode ser que eu esteja enganado e pode ser que aqui, nesses 32%, já esteja um dinheiro que o Palmeiras vendeu no ano anterior e que o dinheiro vai entrar em 26. É assim ou me explica isso, cara. Preocupa ou não? Não, não me preocupa, Márcio. Eu queria fazer até um ajuste conceitual em cima de um tema que é muito explorado quando se fala em finanças nos clubes de futebol, que é o tema das receitas recorrentes. Na minha visão, há um equívoco nessa análise. É muito comum as pessoas copiarem um modelo europeu, e se você observar o César Graffietti, que é uma das maiores referências do tema no país, ele também questiona esse debate sobre receitas recorrentes, que os clubes pegam as receitas totais, retiram venda de atletas e registram isso como vendas recorrentes para início de uma análise qualitativa do balanço. Por que eu não faço essa distribuição? Vou dar um exemplo para você do Flamengo esse ano. O Flamengo esse ano ganhou o título da Libertadores, todos viram o cheque que o BAP recebeu de 22 milhões de dólares no gramado. São mais de 120 milhões de reais. Esse dinheiro entra no balanço do Flamengo de 25 e quando apresentarem o resultado ano que vem, alguém vai dizer assim, olha, as receitas recorrentes do Flamengo, que podem alcançar 1 bilhão e 900, serão elas menos o valor dos atletas vendidos pelo Flamengo. E estará incluído no debate das despesas recorrentes o título da Libertadores, que não é recorrente, porque não necessariamente os títulos ocorrem dessa dimensão todos os anos. Nos últimos 7 anos, eles ganharam 3, nos últimos 6, nós ganhamos 2 títulos. Então o debate, quando se fala em despesas recorrentes, estão dentro desse pacote coisas que não são recorrentes, que tem a ver com premiação, com variações de desempenho da temporada. Então, isso distorce um pouco a análise do meu julgamento. Então, quando a gente fala de atletas, Massá, e para mim, por que eu não estou preocupado? Porque quando você pega o pacote de receitas do clube,
você distribui todos os ativos e todas as propriedades que você tem para oferecer para o mercado. Então, para o Palmeiras fazer esse ano aqui, nós vamos finalizar o ano provavelmente com receitas acima de 1,6 bilhão por conta de toda a temporada. Então, esse pacote vem da onde? Só para a gente voltar a esse tema aqui. Ela vem de venda de atletas, porque atletas é um ativo do clube. Você investe, nós investimos 700 milhões de reais em atletas com poder de revenda. Nós temos hoje as categorias de base que formam ativos importantes para o clube. O Palmeiras investe nas categorias de base, Massa, se você olhar para o balanço do ano passado, mais de 70 milhões de reais por ano entre salários, investimentos, infraestrutura, enfim, todas as demandas que as categorias de base têm. E elas produzem muito resultado, né? E essa, na minha visão, é um dos pilares estratégicos do crescimento do Palmeiras dos últimos 10 anos e será nos próximos 10. Nós não podemos abrir mão dessa receita. Quando a gente fala em 300 milhões, em 400 milhões de reais esse ano, a gente não fala só de categorias de base. Então, quando a gente fala então, para mim, esse ponto ele não é importante, porque o que eu vou trabalhar agora é que, para mim, é uma reflexão importante para o palmeirense fazer. Quando a gente olha as outras linhas de receita, então você olha as propriedades da camisa, são elementos de receita importantes. Patrocínio master, os patrocínios acessórios, todas as propriedades do uniforme que são reconhecidas pelo mercado geram valor. Você tem as receitas vindas dos royalties da Arena, da Real Arenas do Allianz Parque, da parceria com a W Torre, é uma outra propriedade que gera receita. Você tem os direitos de televisão do Campeonato Brasileiro, é uma outra propriedade que o Palmeiras tem. Você tem as premiações e as negociações para participação do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, que é uma outra fonte de receita. Você tem hoje o programa Sócio Avante, conectado com as receitas dos dias de jogos. O Palmeiras faz, em média, 35 jogos por ano como mandante. Então, todas essas receitas formam um conjunto de receitas que o clube tem à disposição para fazer frente aos investimentos. E aqui entra um desafio para o Palmeiras. O Palmeiras, todas as receitas de um clube de futebol, assim, 80%, 90% do perfil das receitas estão muito vinculadas ao tamanho da sua torcida, registrado, reconhecido pelas pesquisas que são realizadas por órgãos oficiais, por órgãos reconhecidos pelo mercado. Então, quando você compara o nosso grande adversário hoje no futebol brasileiro, por conta dos resultados recentes, é o Flamengo. O Flamengo tem uma torcida medida em pesquisas em relação ao Palmeiras 2,5 vezes a mais do que a torcida do Palmeiras. Isso faz com que todas essas receitas que eu mencionei, o Flamengo tem um potencial de geração de receita superior a nós. Então, se você fizer uma regressão de todas as receitas entre Palmeiras e Flamengo ao padrão mínimo, sem os ajustes de variação por desempenho, você vai perceber que o Flamengo tem um potencial de geração de receita de aproximadamente 280 a 300 milhões de reais sobre o Palmeiras. É um número importante. Então, nesse momento, a gente vai falar de um desafio que eu considero importante para os próximos 10 anos, mas essa diferença, o Palmeiras tem que buscar recuperar para ser competitivo, e esse é um ponto importante da venda de atletas, mas para ser competitivo, você tem que buscar compensar essa diferença, que senão você não consegue. Para você ter uma ideia de como é que o Palmeiras busca essa recuperação, a nossa folha anual, né, salários, imagem, encargos sociais vinculados à comissão técnica e atletas do profissional, estão alcançando 450 milhões ano. O Flamengo ultrapassa 500 milhões ano. Então, para que essa competição exista e para a gente se mantenha competitivo, podendo manter Vitor Roque, Paulinho, Felipe Anderson, Veiga, Gomes e todos os grandes jogadores do elenco, você precisa ter esses investimentos e fazer frente com negociação de atletas. Então, a formação de atletas da base é muito importante, formação de atletas de alto rendimento, de excelência, jogadores que são considerados pelo mercado brasileiro e fora do Brasil como jogadores de alto nível, capazes de alcançar o ambiente profissional e produzir receita para nós e resultado esportivo. Alguns deles ficam no elenco e produzem resultado esportivo, outros são vendidos. Então, esta agenda, por um tempo, ela é necessária. Se você observar, de 2020 para cá, o Palmeiras vem 2020, do balanço 2020 até o balanço 2024, registrado em dezembro do ano passado, o Palmeiras vendeu 1 bilhão e 60 milhões de reais em venda de atletas. O Flamengo, 1 bilhão e 40.
Então você observa que o Flamengo também tem uma grande variação de venda de atletas, principalmente nos anos que eles não ganham títulos que produzem receita diferenciada. Então, por exemplo, no ano que o Palmeiras venceu em 21, Copa do Brasil e Libertadores, a receita variável do Palmeiras cresceu muito. Então a venda de atletas não precisou alcançar esse patamar. Então, se a gente, esse ano aqui, se o Palmeiras abre a temporada e o Palmeiras avança as competições, ganha a Libertadores e ganha a Copa do Brasil, provavelmente a pressão por venda de atletas cai, percebe? Então você compensa Não, isso eu ao longo da percebo. temporada. Percebo, dá para entender o raciocínio, sim, mas o 32% da pizza, né? E a gente está colocando na tela aqui agora a composição, né? Futebol profissional e futebol feminino também entra, porque aqui entra tudo, né? Lógico, Se você, como o orçamento é conservador, se eu bem entendi, né? lógico. Sempre bom explicar de novo para o Márcio e para quem está vendo. Se você, por exemplo, na meta esportiva ganha o estadual, você vai ter um dinheiro a mais. Se você chega na final da Libertadores, que o que não está previsto em termos de orçamento, né? Você ganha um dinheiro a mais. E aí alivia um pouco a pressão sobre a venda de jogadores. Mas olha, já que estamos falando de números, eu queria convidar vocês a conhecer a DMPL. DMPL Contabilidade é fundamental. Vamos chamar o Felipe para ajudar o Eduardo para fazer a contabilidade do Palmeiras. Porque na DMPL Contabilidade, olha, tá aí os telefones para vocês, o QR Code também. Você pode fazer contabilidade para o Simples Nacional, MEI, lucro real, lucro presumido. Eu tô com 50 anos, eu sempre achei que ia ter lucro. Comigo é sempre assim, o lucro é presumido, na hora de realizar, nada. Mas olha, a DMPL vai te ajudar. Planejamento tributário, o que é isso? Você sabe se está pagando os impostos corretamente? Você sabe se você está pagando os impostos certos? Porque eu já vi muita gente que paga imposto X e não precisava pagar. E o Y que precisava pagar, o cara não paga. Aí está enroscado com Receita Federal. E é um monte de PIS, PASÉ, PIS não sei o quê, PIS, COFINS. É um negócio louco que é o Brasil, né? Então, olha, abertura e encerramento de contas, imposto de renda, declarações todas que você precisa fazer e cálculos periciais, que também é fundamental para a sua empresa, tá bom? Então, DMPL Contabilidade, você está vendo o telefone aí do Rio de Janeiro, mas a DMPL atende você no Brasil inteiro, celular no QR Code ou o link que está na descrição, beleza? Muito bem, Edu, vamos continuar o nosso papo aqui, meu amigo. Tem aqui a composição, né? Futebol profissional, futebol feminino e tal. Você, de fato, não se preocupa com esses 32%. Desses 32%, tem alguma coisa do ano passado que vai entrar esse ano ou que está no ano passado já ficou no orçamento do ano passado? São duas diferenciações, Massa, que a gente tem que fazer. O que nós estamos falando aqui é de competência, são registros das transações novas. Então, são transações novas Certo, projetadas para 24, para 26. De perfeito, perfeito. 25, nós estamos falando de efeito caixa, quando eu vou pagar o que eu já investi. É uma outra situação, está na linha das amortizações, que são os compromissos que eu assumo durante o ano. Eu queria fazer só uma observação, quando você menciona a tua preocupação, que é legítima a respeito do peso da venda de atletas, e esse peso ele é necessário, como eu expliquei, mas, por outro lado, não significa que o Palmeiras está sentado em cima do padrão das receitas das outras linhas de negócio. E aqui tem uma observação que é importante a gente fazer. Para vocês terem uma ideia, por que existe uma diferença entre Palmeiras e Flamengo, considerando o Palmeiras, o Flamengo pode ser que no futuro o Corinthians ele volte para esse grupo quando ele conseguir se equilibrar, o São Paulo da mesma forma. Uma das fontes de receita importantes é os patrocínios principais da camisa. Então, quando você observa o Sporting Bet, que é o principal contrato de patrocínio, que é o patrocínio master no centro da camisa, quando nós fizemos esse acordo, o padrão que o mercado reconhecia na época era um padrão equivalente ao nosso contrato. O Flamengo lá tinha um contrato com a Superbet de 120 milhões, o Corinthians com a patrocinadora dele, o Palmeiras saía da Crefisa e entrou na Sporting Bet com um patrocínio equivalente a 100 milhões de reais. O que acontece? Naquele momento, o Flamengo estabelece um novo
padrão. Por quê? Houve um rompimento do contrato com a Superbet por conta de problemas identificados entre eles lá, e ele vai para o mercado e consegue um novo patrocínio que é a Betano, e ele dá um salto de qualidade imenso. Mais ou menos muito parecido com o que a Crefisa fez com o Palmeiras em 2015. Quando ela chega ao Palmeiras em 2015, ela estabelece um novo padrão de remuneração para a marca das propriedades de camisa dos clubes do Brasil. E por 4 ou 5 anos nós ficamos liderando essa receita. A Betano fez isso com o Flamengo. Isso vai exigir, já está exigindo que Palmeiras, Sportingbet e os outros clubes também estejam revendo perspectivas de equilíbrio econômico entre as partes desse contrato, que é um contrato de 3 anos. Então, essa é uma pauta que está andando. Eu não estou fazendo... não existe compromisso de absolutamente nada, mas essa é uma pauta que o clube tem na mão, é um desafio que ele vai identificar alternativas para corrigir. Nós temos uma outra limitação que é o nosso estádio. Nosso estádio hoje, em comparação ao Flamengo, tem 30 mil posições a menos para oferta de receita, para geração de receita nos dias de jogos. Isso dá só para você ter uma ideia, entre o match day do Flamengo e o sócio torcedor do Flamengo, em comparação com o nosso, isso dá uma vantagem a eles de mais de 100 milhões de reais. Porque a taxa de ocupação do Flamengo e Palmeiras são até parecidas, mas com um ticket alto eles conseguem, com mais cadeiras à venda, eles conseguem obter receitas maiores. Então você vai para licenciamento de produtos oficiais, que da mesma forma, você tem mais torcedores, você vende mais camisas. Há números que indicam que o Palmeiras possa vender 600 mil camisas ano, o Flamengo mais de 1,5 milhão, 1,6 milhão, dependendo do ano esportivo. Então você tem vários elementos na formação das receitas que desequilibram um pouco esse jogo, e o Palmeiras tem que buscar alternativas e o tempo inteiro em corrigir. Quando ele faz um orçamento, ele considera que, para efeito de premiação, ele alcance, para ter segurança nos seus compromissos, ele alcance lá quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, semifinal, G4 do Campeonato Brasileiro, semifinal do Campeonato Paulista, e ele projeta as receitas em função disso. Não significa que isso é meta esportiva, lógico que não. A meta esportiva da comissão técnica dos jogadores é ganhar os 4 campeonatos, é ganhar os 4 títulos. E à medida que ele avança em cima desse compromisso conservador, ele acrescenta no resultado um número maior e pode reequilibrar os outros elementos. É dessa forma que esse número pesa. Agora, o ano passado, que nós vamos fechar com mais de 1,6 bilhão de faturamento, nós vamos registrar um volume de vendas de mais de 500 milhões de reais, o que também comporá 30% do faturamento total. Se o Palmeiras tivesse ganho a final de Lima, provavelmente o peso da venda de atleta seria menor, seria abaixo de 30%. Então, essa combinação de fatores é que faz com que você faça o gerenciamento das receitas. Agora, para mim, para responder a tua mensagem, por que eu não estou preocupado? Porque o processo de geração de talentos nas nossas categorias de base tem que ser investido, tem que ser acelerado, ele tem que crescer ainda mais, ele tem que melhorar ainda mais a qualidade, para que ele continue produzindo resultados esportivos e financeiros para a gente, porque esta é uma forma de a gente buscar esse equilíbrio. Um outro desafio que a gente tem para os próximos anos é, fruto do desempenho esportivo do clube, investir no aumento nessa base de torcedores que alimentam essa base de receitas que vem para o clube. O Palmeiras tem que investir ainda mais, construir relações mais sólidas, mais próximas e crescer a base. Quer dizer, eu imagino que se o Palmeiras mantiver a mesma performance dos últimos 10 anos para os próximos 10, seria muito bacana que nas pesquisas realizadas lá em 2035, a gente possa estar à frente do São Paulo, por exemplo, 25% da base de torcedores deles. Que a gente possa se aproximar mais do Corinthians, que a gente possa não estar a 2,5 vezes do Flamengo, que a gente possa estar só uma fração quase a metade, para que a gente possa ter, nesse reconhecimento, a capacidade de geração de receitas superiores a esse padrão que o Flamengo tem hoje. Beleza, Edu, tem várias coisas importantes aí que você coloca, e eu vou explicar para você que está vendo a gente, porque às vezes esse número, esses termos, eles podem ser um pouco rebuscados demais para o entendimento. Receita recorrente é o teu salário aí, o que você ganha por mês. Então, se você, sua esposa, ou a sua esposa e você, ou a mulher que toma conta da casa ganha X e o filho ganha Y e o outro filho ganha Z,
você vai somar tudo, aí vai dar 10 bananas, certo? Aí chega no final do ano, você recebe, pô, nas férias 40% a mais, né? Que vamos mal e porcamente combinando aqui, é uma venda de jogador. Aí em dezembro você tem lá o 13º, que é um salário a mais. Enfim, eu sempre uso esse exemplo. O sujeito mora num apartamento de classe média e o vizinho dele, o cara ficou rico. Então o cara anda com uns carros lá que ele nem entende que é. E aí é um vendedor, ele faz um ano maravilhoso, recebe 10 salários de bônus. O que ele faz? Ele fala: agora nós vamos viver com 10 que a gente já tem mais 10. Rapaz, chegar em novembro do outro ano, ele está quebrado. Entendeu? Então, essa que é a comparação que se faz com o Flamengo. Palmeiras e Flamengo dormindo, se eles estiverem só dormindo, tem 300, quase 400 milhões a menos que o Flamengo arrecada. E aí é que é o meu ponto que a gente fala sobre isso já há muito tempo, né, Eduardo? É como avançar. Porque eu te faço uma crítica, e não é a você, mas é a um departamento todo. Nós precisamos ter um departamento de marketing com um departamento comercial mais ativo. E todos os livros que eu já li sobre essa questão indicam que para você crescer na área comercial é preciso fazer investimento também. É preciso pegar um pedacinho da receita e investir em pessoal, investir num departamento comercial, melhorar essa proximidade. O Palmeiras está muito distante do seu torcedor. Então tem uma série de ações que ainda, a meu ver, precisam ser feitas para o Palmeiras evoluir. 5%, 10%, melhorar, né, inclusive essa relação com a Sporting Bet, porque isso precisa entrar na agenda de fato, né? Há uma revolução aí naquilo que aconteceu com a Crefisa lá em 15 e agora com a Betano no Flamengo. Você concorda comigo? Você acha que o Palmeiras está olhando para essa questão? Está sim, Massa. O Palmeiras vem avançando. Eu acho que, e é isso que por isso que eu coloco como desafio para esses próximos 10 anos. Eu acho que o Palmeiras vai obrigatoriamente mergulhar ainda mais nessa agenda. O Palmeiras, se a gente fizer uma breve comparação das receitas que vêm, dessa estrutura de marketing, ela vem crescendo, ela vem subindo, né? O Palmeiras, eu acho que ele explora bem os potenciais das propriedades que nós temos hoje, né? Se você enfim, hoje ele sustenta bem o clube, mas isso não significa que ele possa abrir mão de receita com venda de atletas, que ninguém pode. Até mesmo o Flamengo, ele depende também da composição de venda de atletas para poder receber Claro. recursos para poder financiar a sua equipe profissional. E esse é o importante. Por que o Palmeiras ele precisa agora? Acho que uma palavra que vai embalar os nossos próximos anos é crescimento e produtividade em alto nível. Nós precisamos ser cada vez mais eficazes, seja no investimento, seja na alocação de capital, seja na utilização, seja nos métodos de treinamento, seja nós podemos errar cada vez menos em contratação de atletas que o Flamengo, porque nós temos menos recursos para poder repor aquilo no curto prazo. Então, em todas as áreas, o Palmeiras tem que estabelecer um novo padrão de qualidade. E no marketing também. O marketing hoje é uma equipe maior, o Everaldo hoje lidera essa equipe. Essa equipe passou por transformações em relação ao padrão das outras administrações, mas ele fez associações, parcerias estratégicas com empresas, com agências que trazem muito conhecimento para o clube. O clube está permanentemente pesquisando e eu acho que tem muito para evoluir aqui. Eu acho que esse ano aqui, no próprio orçamento, há propriedades que ainda estão sendo negociadas para aumentar o faturamento do clube. Provavelmente mais 20, 30 milhões de reais ainda estão a vir ainda nesse início de 2026. Mas eu acho que pode mais. E eu acho que o poder mais, do ponto de vista estratégico, é você investir na formação desta nova base de torcedores. É você hoje, os números são muito dispersos, né? Há pesquisas que mostram 16, 14, 10, 12, há um número. O importante são os percentuais entre as grandes torcidas. Esse é o que dá a referência para as negociações com os patrocinadores. Mas eu acho que o Palmeiras está avançando. E eu acho que, seja nessa fase final da gestão da Leila, seja no próximo período, o Palmeiras precisa mergulhar fundo e cuidar dessa geração de receita, estabelecer uma relação com o torcedor e melhorar isso. Você tem razão, há espaço para melhorar, há espaço para estar mais próximos.
Palmeiras, por exemplo, Márcia, ele inovou nos últimos 2 anos um programa que alavancou o programa de sócio-torcedor, que foi a oferta de serviços financeiros através da plataforma Palmeiras Pay, em parceria com a Pefisa. Isso foi uma grande inovação. E o Palmeiras tem um projeto de crescimento para essa plataforma. Essa plataforma ela passa por alguma oscilação, porque ela depende muito do ambiente econômico do país, né? Mas é uma plataforma que oferece serviços de seguro, de financiamento, de crédito, de contas digitais para os sócios vinculados ao projeto, e o Palmeiras remunera com royalty dessa oferta. Então, essa oferta precisa receber ainda mais investimentos, ampliar o serviço e criar alternativas parecidas com essa para outras áreas de consumo dos torcedores do Palmeiras. Eu acho que é prioritário, é uma tarefa, é uma arena, é uma área prioritária do clube a partir de 26, eu não tenho a menor dúvida, Maçã. É isso, nós estamos conversando aqui com o Eduardo Quevedo, diretor de planejamento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele não planeja chuteira, campo e bola, ele não contrata ninguém, só para deixar isso claro, antes que você comece a cornetar. Só contrata bagre, calma. Ele não é responsa dele. Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto não. Então eu quero dizer para você que o Eduardo é um executivo, trabalhou anos no mercado corporativo e colabora com o Palmeiras, com um time que está lá, e a maioria deles que fazem, são os responsáveis, são remunerados. O Eduardo é especialista em mercado financeiro. Então eu vou chamar o Polvo Rock, que é o Vitor Roque está de folga, mas o Polvo Rock da Kraken, ele trabalha, olha que coisa maravilhosa, o estúdio muda de cor, e lá vem ele. A Kraken, meu amigo, é uma plataforma que vai te ajudar a escolher o que fazer com o seu dinheiro. Presta atenção, eu estou recomendando a plataforma, porque lá é tudo em português. A Kraken tem mais de 15 milhões de clientes. A Kraken está em mais de 100 países e agora está no Brasil. A Kraken patrocina, você vê aí na Premier League, times de futebol, presta atenção na Kraken, tá bom? Então, o que a Kraken te oferece? Como eu já disse, tudo em português, tudo no Pix, você pode comprar dólar, você pode comprar outra moeda estrangeira, o que você quiser. E ainda mais, se você for especialista, como é o Eduardo, você pode fazer trading e alavancagem. Eu não me meto porque eu sou conservador, muito conservador. E outra coisa, presta atenção, meu amigo, bitcoins é igual o Massa quando eu era solteiro. Bate pra lá, vai pra cá, vem pra cá. Agora tô semi-morto, mas bitcoins é um negócio volátil. Presta atenção nisso, tá? Então, olha, abre a sua conta na Kraken, negocie $200, você vai ganhar 10 doletas em bitcoins, tá? Então, tem duas formas de você fazer isso. O link que está na descrição ou colocar o celular neste QR Code que aí está, tá bom? Então, meus amigos, continuando o nosso papo aqui com o Eduardo Quevedo, diretor de planejamento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Edu, eu vejo com preocupação, né, essa questão, porque a gente fala aqui de 10 anos para frente, tá? O torcedor sempre está com aquela visão do que vai acontecer agora, quem vai entrar, jogador, não sei o quê. Mas esse é um planejamento que vai depender das futuras gestões. E agora veio essa discussão de mudança de estatuto e não sei o quê. Qual que é a tua posição a respeito disso? Você já conversou com seus pares, com a senhora presidente, como diz o Anderson Barros, Leila Pereira? Como é que isso fica? Porque isso para mim é fundamental, né? Se a gente está projetando mais 10 anos, a gente tem que entender como que o clube pode estar daqui 10 anos. Queria te ouvir a respeito disso. Assim, esse tema, ele apareceu, ele não está no meu radar, eu acho que é um tema bem complexo, evidente. Ele surgiu de interesse de alguns conselheiros, como a própria presidente comentou em algumas entrevistas, que identificaram a oportunidade de buscar no estatuto alternativas de alteração para que ela possa seguir o terceiro mandato, partindo do pressuposto da gestão que ela vem fazendo, dos resultados que ela vem trazendo para o clube nesses 4 anos e nos próximos 2 que finalizariam o segundo mandato. Eu entendo que esse é um tema que não deve seguir no clube. Eu acho que o clube vai seguir com essa perspectiva de sucessão da presidente Leila para uma nova gestão, e ela vai deixar um legado extraordinário, um legado de responsabilidade fiscal, um legado de formação de uma cultura de gestão muito sólida, muito responsável,
que é hoje a orientação que ela dá para todas as áreas da companhia. Eu acho que a Leila está escrevendo uma história excepcional, alguns capítulos muito especiais na história do clube, e eu acho que ela vai deixar um legado na formação de lideranças muito competentes que vão conduzir o clube a partir de 2028. Então, nesse momento, essa sucessão não está no meu radar e eu entendo que esse assunto não deve seguir adiante, Marcelo. Perfeito. O Sporting Betting, você tocou nesse ponto de que está na agenda alguma conversa. Isso não é obrigatório, claro, o contrato está assinado, mas você vê possibilidade de uma mudança, de uma melhora no contrato, olhando para o que fez a Betano no Flamengo, Edu? Eu não tenho elementos para te dizer, Massai. O que eu digo é o seguinte: qualquer contratação e contratos desse peso, uma das cláusulas de um contrato é a busca permanente por equilíbrio econômico entre as partes, tá? Então, o que houve entre o Flamengo e a Betano, ela estabeleceu uma nova agenda para o contrato dos patrocínios master na camisa dos principais clubes brasileiros. Especialmente porque houve muita volatilidade. Se você observar lá no Sul, entre Grêmio e Internacional, eles tinham alguns patrocínios que foram revistos, a patrocinadora não conseguiu seguir adiante, não conseguiu cumprir o contrato. O Corinthians passou por uma situação parecida com essa e mudou o seu patrocinador também, me parece que o São Paulo também. Então, o que acontece é o seguinte: a Sportingbet é um parceiro extraordinário que o Palmeiras identificou e conquistou. Eu não estou dizendo que é um compromisso, nada disso, estou dizendo que é uma pauta que certamente estará na agenda das companhias, porque um contrato ainda tem uma duração aí de mais 2 anos, e tem essa agenda de crescimento. Você pode fazer correções com verbas variáveis, com ativações criativas, você tem vários mecanismos. Eu tenho certeza que Palmeiras e Sportingbet buscam, como o Palmeiras e a Crefisa no passado também buscaram equilíbrio econômico. Você vai se lembrar que num determinado momento do contrato com a Crefisa liberou as propriedades do uniforme do feminino, né? E o Palmeiras conquistou receitas que quase passaram de 19 milhões de reais ano. Então, eu acho que esse mesmo modelo deve se aplicar, sem metas, sem datas, mas o Palmeiras busca, e esse é uma coisa, é um mérito dessa gestão da presidente, de buscar permanentemente crescimento de receita, busca por receitas criativas, alternativas, busca por parceiros estratégicos que tragam para o clube valor e benefício, porque o que aconteceu nesses últimos anos é que o Palmeiras hoje se tornou uma plataforma de comunicação muito valiosa para as marcas. O Palmeiras é muito procurado por muitas companhias a busca de exposição das suas marcas. Então, acho que o Palmeiras saberá encontrar soluções. O Everaldo, está muito concentrado nisso, ele é muito dedicado a isso, ele tem uma equipe de pessoas que atuam nessa área comercial, que estão buscando de forma obsessiva por novas soluções. Eu acho que 2026 pode apresentar um marco importante nisso. Nós temos que avançar, inclusive com a TV Palmeiras, né? Que precisa crescer, precisa trazer também novos patrocínios, novas fórmulas e formas, né? De trazer mais dinheiro para o clube. Deixa eu fazer uma observação em cima da TV Palmeiras. Você tocou num ponto, acho que é um ponto essencial, que tem a ver com essa busca. Veja, no momento que o Palmeiras se posiciona como um clube de alto desempenho, alta competitividade, com custos cada vez mais altos, veja, nós estamos falando hoje de 450 milhões de reais, que é o custo para manter esse padrão de qualidade que o Palmeiras tem hoje no futebol profissional. É muito dinheiro, né? Você só mantém isso com receitas novas. Então, a TV Palmeiras é sim uma alternativa de geração de novas receitas. O Flamengo recentemente anunciou um projeto que é bem interessante. Estou usando sempre o Flamengo como referência por conta da competição esportiva entre os dois, mas o mundo digital é o mundo que oferece as maiores alternativas, né? E tanto que as próprias negociações dos contratos dos direitos de TV, que está se buscando negociar, a formação da liga, esse é um tema que vale a pena a gente gastar uns minutos um pouco à frente, vai permitir que os clubes tenham mais liberdade de produção, de geração de imagens e conteúdos a partir dos seus canais próprios. Eu acho que a TV Palmeiras, num futuro bem próximo, vai ser uma fonte geradora de novas receitas para o clube. Muito bem, acho que eu e o Eduardo, torcedor, que eu sei que ele é fanático, ele está sempre lá no Allianz Parque, acho que é um consenso que nós precisamos de um volante bom para o ano que vem. E quem fabrica volante é a Partium, meu amigo. Presta atenção,
Cara, o meu sonho era pegar o Aníbal Emiliano e levar ele lá na fábrica da Partium para colocar ele nessa máquina aí, ó, que a Partium fabrica os volantes e componentes de motores. Um volante, o Eduardo sabe disso, não é só aquele de dirigir, não. O volante que vai no motor, ele armazena energia, ele ajuda no motor de arranque, ele ajuda a não trepidar na hora de trocar marcha. Eu já andei de caminhão muitas vezes. Você vai, o sujeito, o motoristão lá, tá lá com aquela camisa regata e tal, peito vermelho, para trocar a marcha, fica aquele trrr, e trepida pra caramba. Por quê? Porque o volante que tá no motor é ruim. É ele que dá essa questão, certo? Então, olha, volantes e componentes de motores é na parte, mais massa, como eu faço então para comprar os produtos da Partium? É muito simples. A Partium tem um time de representantes. Você vai colocar o celular no QR Code ou vai no link que está na descrição, tá bom? O que vai acontecer? Vai abrir um timaço de representantes. Você vê qual é que está na tua região, na tua área, entra em contato, pede um catálogo, dialoga, né? Pechincha, que é importante, fala, tá caro, dá um desconto aí para mim e tal, e você adquire os produtos da Partium, que você está vendo na tela aí, essa coisa maravilhosa, essa fábrica que fica aqui na Grande São Paulo. Cara, não é fácil. Eu imagino quanto que o Eduardo trabalha para poder manter, não o Eduardo Quevedo, o Eduardo, dono da Partium, para manter uma fábrica nesse nível, né? Nesse nível de excelência. E eu prometo, em um ano que vem, eu vou visitar essa fábrica. Eu quero conversar com o Abel Ferreira da fábrica aí, esse rapaz da empilhadeira aí, que é bom, esse aí não erra o buraco. Esse aí podia jogar ao lado do Vitor Roque, meu amigo, que ia acertar o gol, tá bom? É isso, Partium, volantes e componentes de motores, é na Partium, beleza. Edu, a gente vai para mais um tema aqui, antes de buscar o nosso encerramento, para deixar mais claro, o Palmeiras imagina chegar chegar entre os quatro no Campeonato Brasileiro em 26, Libertadores da América nas quartas de final, Campeonato Paulista entre os quatro, Copa do Brasil nas quartas também, certo? Lembrando que esse dinheiro de premiação tem menos, tem que retirar aí INSS, FENAPAF, que é o sindicato, e o dinheiro da Libra também. Então tem uma parte aí que já fica. Criou-se uma polêmica danada. Se falou aí do cheque que o Flamengo recebeu, né? E criou-se uma polêmica danada com premiação. Como é que é feito isso, essa questão? Como é que entra? A gente está calculando aqui 450 milhões de reais por ano com tudo, certo? Que daria 37 milhões e meio mensais de folha de pagamento com tudo, futebol masculino, feminino, tudo. Tá tudo aqui, tá bom? Como é que se calcula, né? Você senta lá para conversar, por exemplo, com o Abel, fala, vem cá, você vai receber X, aliás, a renovação de contrato dele é o mesmo valor do outro, enfim, não teve aumento, nada disso. Mas como é que se calcula isso, Edu? Porque também na peça orçamentária, a gente tem que entender que vai ter desconto desse dinheiro, né? Então, quando o sujeito fala assim, ganhou a Copa do Brasil, Palmeiras vai pôr no bolso 100 milhões. E o sujeito fala, tá vendo, clube milionário, só contrata bagre, não contrata jogador bom, botou no bolso 100 milhões. Cara, só que desses 100 milhões, como eu já disse aqui, tem desconto, tem INSS, tem imposto, tem Libra, tem a FENAPAF, né? Tem bastante coisa que acaba entrando. E as premiações também de atletas, jogadores, comissão, os funcionários todos. Como é que isso funciona? Tira esse mito da cabeça dos palmeirenses, Eduardo, por favor. Essa é uma boa pergunta. Isso vale também, esse mesmo raciocínio que eu vou comentar com você, vale para valores de compra e venda de atletas. Quando você recebe uma premiação desse porte da final da Libertadores, você tem os descontos que podem alcançar 10%, de 9% a 10%, não tenho com precisão o percentual. Desse valor, você tem uma premiação de mercado negociada com o elenco e comissão técnica, né? Com o departamento de futebol profissional. Isso vale para todos os clubes grandes, né? Você tem clubes que negociam uma premiação de 25%, 30%, 35% do valor líquido dividido entre todos que participaram daquela premiação. Isso é uma regra de mercado, vale no Brasil, vale no Real Madrid, vale no Manchester City, vale no Arsenal, vale no PSG, vale em todos os lugares, tá bom?
Então, normalmente, quando você recebe uma premiação, ela entra toda na sua receita, mas no processo de geração de caixa líquido que você distribui, o valor que fica é menor e essa é a proporção. Isso vale para jogador. Quando você anuncia a compra de um atleta por 10 milhões de euros, normalmente você gasta os 10 milhões de euros. Quando você vende um jogador por 10 milhões de euros, você normalmente não recebe os 10 milhões de euros, porque você tem todas as deduções dos impostos e das participações, das comissões de venda que você muitas vezes negocia. Mas o clube hoje já tem uma experiência sólida para poder fazer essa distribuição, e quando ele olha para uma peça orçamentária dessa, ele já considera os valores líquidos, que é os valores que equilibram tanto essa questão tributária das despesas e das receitas que entram no clube, Massa. Muito bem. Eduardo Quevedo, para a gente encerrar, se chegar um presidente qualquer lá na frente e você estiver no lugar onde está e ele disser assim para vocês: nós vamos contratar jogador e vamos apostar, se der para pagar, a gente paga, se não der, a gente não paga. O que você faria? Como é que é? Cara, é uma pergunta complexa, velho. Se, Vamos lá, repete a eu vou te pergunta do explicar. tamanho do O risco que Massa, você está propondo. isso, o Massa é o presidente do Palmeiras, certo? E você está na mesma posição que você está hoje. É diretor de planejamento, não é remunerado, é um conselheiro, né? E vai ter que me dar um conselho. Eu digo para você o seguinte hoje, cara, nós vamos buscar um jogador, é, vamos lá, o Mbappé. Nós vamos contratar o Mbappé e nós vamos então alienar o Allianz Parque mais 30 anos com a W Torre. E se Entendi. tiver dinheiro, paga. Se não tiver, a gente vai, endivida tudo, porque também no Brasil agora vai melhorar, porque vai entrar em plano aí o fair play financeiro e tal, mas estou falando hipoteticamente. Qual seria o seu conselho para o Massa presidente? Boa, essa é uma ótima pergunta, Massa. Fruto dos últimos 3 presidentes que o Palmeiras teve, do Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira, eu acho que a matriz do sucesso do Palmeiras é respeito aos seus compromissos, a responsabilidade que o clube tem de honrar os contratos que assina e ter a capacidade de crescer, se desenvolver e ter competição de altíssimo nível. É, eu não comprometeria absolutamente nenhum patrimônio do clube para poder trazer uma contratação de risco. Eu acho que você consegue tomar risco. O que é tomar risco nos padrões que o futebol aceita, que o Palmeiras tem feito, o Flamengo tem feito, lá na Europa você tem clubes crescendo como o Arsenal, está crescendo muito, o City recentemente, mas o City tem um caixa um pouquinho mais recheado. Mas quando você tem responsabilidade com o teu orçamento, você tem que ter minimamente condições de tomar o risco da performance, né? Então, o Paulinho e o Vitor Roque, o Andrés, que são 3 das contratações mais expressivas recentes que o Palmeiras fez, o que é risco? Você faz um investimento desse porte com a premissa do desempenho esportivo e de uma remuneração no futuro, talvez, o Andrés Pereira menos pela idade dele, mas o Paulinho e o Vitor Roque sim, mas o básico fundamental é o desempenho esportivo. Se você conseguir atrelar uma contratação desse porte, receitas que financiem essa contratação, e o futebol brasileiro teve recentemente vários exemplos disso, né? De contratações midiáticas com receitas associadas e vinculadas à contratação. Essa é uma decisão possível de você tomar. Mas aquilo que impacta em você colocar o seu patrimônio em risco por conta de um mérito esportivo que talvez não venha, esse é um debate que o clube tem que ter responsabilidade e não só está na mão de uma única pessoa. Normalmente é uma equipe que conduz essa discussão, esse debate, mas eu mantenho que o clube, a responsabilidade que o clube vem adotando nas suas decisões ao longo desses 10 anos que trouxeram tantos dividendos esportivos, acho que ela tem que ser mantida, Massa. Eu levaria isso para um debate mais profundo e com risco. É, Eu mediria com muito respeito esse risco, porque o é, compromisso. Depois, tem uma frase que eu acho bacana, que é o seguinte: as consequências, elas sempre aparecem com as decisões que você toma. Você não foge das claro. consequências. Então, você tem que fazer uma análise muito criteriosa. Então, de novo, para nessa linha tua, Palmeiras hoje é capaz de fazer investimentos como fez o ano passado, com muita responsabilidade, com garantia de que vai cumprir 100% daquilo que assinou, porque ele tem feito as coisas com muito equilíbrio. Às vezes, você vai se lembrar, Massa, de um período que o Palmeiras foi muito cobrado por não dar ao Abel um elenco recheado, por não oferecer,
porque o Palmeiras entendeu que naquele momento era melhor esticar o desempenho esportivo sem fazer os investimentos que naquele momento o clube entendeu que não deveria fazer. Aham. Eu acho que o clube tem que ter, os gestores têm que ter esse equilíbrio, tomar risco com bastante equilíbrio. Parece uma fala muito padrão, muito equilibrada e tal, mas para quem toma a decisão, Massa, é que tem a responsabilidade de saber o que faz, porque depois que você deixa o comando, vem depois o ônus, fica para a instituição, e depois a gente está vendo aí, né, nos nossos vizinhos, o que está acontecendo quando você não se organiza de fato, pensando no futuro, né? Pois é, o Edu, então o que eu digo é o seguinte: você é muito educado, é um cara com uma educação ímpar, né? Então, se você fosse conselheiro do presidente Massa, você diria o seguinte: você tá louco, gordinho? Não vou participar disso, eu me demito, tô fora. Você tá louco? Vai comprometer o clube, vai quebrar o clube de jeito nenhum. Para fechar, Eduardo Quevedo, diretor de planejamento da Sociedade Esportiva Palmeiras, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, por gentileza, compartilha ele com os palmeirenses que você conhece ou não. A gente precisa acabar com muitas fake news, muito diz que me diz que com relação a dinheiro, quanto dinheiro o Palmeiras tem, não tem, gasta, não gasta. Cara, eu trabalhei com economia lá na CBN, quando eu era repórter, e a gente. Eu sei que é um assunto difícil, não é fácil mesmo, mas tenta entender o que a gente explicou aqui, o que o Eduardo explicou, os meus questionamentos. Tenta, agora nós estamos com, né? Não tem, Palmeiras não joga, só dia 11 de janeiro, só o ano que vem. Pô, para o vídeo, vai entendendo, coloca, manda suas dúvidas aqui para mim. Eu mando para o Quevedo, ele responde. Porque, cara, nós só vamos evoluir e crescer na cobrança, né? Quando a gente vai cobrar algo da presidente, senhora presidente Leila Pereira, do Anderson Barros, do Abel Ferreira, quando a gente tiver conhecimento para isso. O conhecimento te liberta, cara. Você vai entender, né, o modelo da Sociedade Esportiva Palmeiras, e não significa que está tudo certo e também não significa que está tudo errado. O palmeirense Eduardo Quevedo, com estes números, balanço apresentado, projeção para o ano que vem, dorme tranquilo? Totalmente, Massa, totalmente. Eu tenho absoluta certeza que o clube ele tá estabilizado, é um clube sólido, capaz de alçar desafios maiores. Eu fiz questão de mencionar isso na reunião do Conselho Deliberativo da última terça-feira. Eu fiz essa observação para os colegas do Conselho, dizendo que o Palmeiras agora tem grandes desafios. O que nos trouxe nos últimos 10 anos até aqui, Massa, não garante o sucesso dos próximos 10 anos. E nós temos que pautar os próximos 10 anos com a mesma responsabilidade de equilíbrio financeiro, mas ao mesmo tempo com ambições e com uma prática de crescimento, seja na performance dos receber e adotar métodos de treinamento melhores, melhorar a capacidade de alocação de capital nos investimentos que faz, melhorar a capacidade, melhorar, que eu digo, aperfeiçoar ainda mais a capacidade de produzir atletas nas categorias de base, ampliar a nossa base de torcedores, discutir modelos de governança para o clube que possam absorver parcerias estratégicas que nos permitam alavancar investimentos. A gente está vendo agora, Massini, o Real Madrid buscando alternativas interessantes, né? O Florentino Pérez anunciou a possibilidade de abrir a oportunidade de venda de uma parcela do capital do Real Madrid, da empresa, para que ele possa obter recursos para poder estabelecer uma nova agenda. O Bayern de Munique fez isso anos atrás, quando vendeu 25% das suas ações para parceiros como Audi, como Adidas e como o Allianz Seguros. Então, eu acho que tem muita coisa pela frente. O que nos trouxe até aqui não nos garante os próximos 10 anos. E eu acho que as pessoas que estão à frente do Palmeiras percebem isso, acreditam nisso, e eu acho que o Palmeiras vai acelerar muito nessa transformação, e eu tenho certeza que esse orçamento é seguro, o Palmeiras financeiramente está bem sólido, o Palmeiras sabe os desafios de buscar receitas novas e sabe o desafio de esticar a parcela dos investimentos que precisa para manter esse nível de competição. E para fechar, quando a gente diz que as metas são quartas de final da Libertadores, é metas para equilíbrio financeiro. As metas são ganhar os 4 campeonatos do ano que vem.
Muito bem, essa frase é maravilhosa. O que nos trouxe até aqui não nos garante nos próximos 10 anos. Muito bem. Eduardo Quevedo, que você tenha um ótimo, lindo, maravilhoso final de ano com a família, com os amigos. Obrigado pela gentileza de sempre de atender o canal. A gente sabe que o Palmeiras, nossa, eu vou contar para você, é o clube fechado, rapaz. Mas eu te agradeço a deferência de estar aqui com a gente para explicar para as pessoas, né? Isso que a gente fez aqui não compromete o clube em nada. Explicar para as pessoas qual é o caminho do dinheiro do Palmeiras. Muitíssimo obrigado, viu? Um abração para você. Márcia, obrigado pelo convite. Eu quero deixar também a você um desejo de Feliz Natal, um feliz 2026 para você, para sua família, para os apoiadores do canal, esse canal espetacular que você criou em 2021. Fizemos projetos bacanas lá com o Palmeiras no Futuro, aquelas lives de apoiadores. Fiz muitos amigos com os apoiadores do canal lá no início, que eu mantenho até hoje, pessoas especiais. E eu desejo para você que você consiga a plaquinha dos 200 mil inscritos muito em breve. E que venha um 2026 muito alviverde. E eu tenho certeza, Massa, eu tenho convicção de que o Palmeiras saberá fazer, soube já fazer o diagnóstico, saberá fazer os ajustes necessários. A frustração e algumas decepções que tivemos no campo esportivo nesse final de 25, eu acho que serão corrigidas. As pessoas que estão no clube são muito competentes, são muito ambiciosas. Nós teremos um ano muito generoso em conquistas desportivas, meu amigo Massini. Forte abraço, viu? Muito bem, obrigado, Eduardo. Olha aqui, o canal do Massa também tem planos de expansão. O nosso business plan está sendo na fase de diagnóstico. Nós não vamos ficar sentado aqui, não. Nós vamos investir, porque o Palmeiras precisa de gente perto dele e de jornalistas, gente que faça uma cobrança equilibrada a respeito dos temas, tá bom? Então, ó, amanhã, domingão, não pensa que não vai ter conteúdo, não, porque vai. Nós vamos falar da final de 74, Palmeiras e Corinthians, e o cara é um jornalista grandão, e tá do outro lado, ele não é palmeirense não, nós vamos ver qual é a visão dele, qual foi a visão dele, tá? O nome tá mantido em sigilo, não vou dar spoiler, mas domingo, amanhã, 10 da manhã, nesse domingo, você não sei lá que hora você tá vendo esse vídeo, você pode procurar aqui também que vai ter uma entrevista falando de 1974. Depois nós vamos conversar com Walter Majorovich, um dos maiores juristas desse país, que saiu da Itália para o Palestra, né? O Rick Bonadio, né? Bonadio não, mas você nunca acerta o nome dele, é Rick Bonadio, que vai falar também da experiência dele com Mamonas Assassinas, de como produtor musical, o amor que ele tem pelo Palmeiras. Nivaldo De Silo, o melhor repórter da televisão brasileira, também estará conosco. Tem um papo muito legal sobre a força do discurso, a neurociência, como os executivos usam o futebol para motivar os seus comandados. Tem muita coisa legal nesse canal que a gente produziu, eu e esse time maravilhoso do Viu. Se você não viu, veja, tá aí, ó, www.viu.com.br. O Viu é incrível, ó, tem o QR Code também, é chique demais. Viustudio.com.br. Esses caras que deram um up danado no meu trabalho aqui no meu canal. O Viu é melhor que a Globo. Mas também para ser melhor que a Globo, né? Também não é referência a mais, mas é melhor, presta atenção. É melhor. Muito obrigado, galera. Obrigado, Eduardo Quevedo. Obrigado, Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos juntos, vamos nessa. Firme aqui, com calma, tranquilidade, cobrando como tem que ser feito, sem gritaria, sem mostrar as amígdalas, né? Não é necessário. Obrigado, gente. Até mais.